Olá, sejam bem-vindas a mais uma Vitrine Mulheraço. Eu sou a Adriana Pontin, sou fundadora do Hub de Negócios Mulheraço Brasil e da IANA Tecnologia da Informação. Desde 2010, nós transformamos conexões e negócios e ações em resultados que abrem caminhos para o protagonismo feminino. Hoje, nós recebemos uma mulher que é apaixonada pela advocacia e pela arte. Graduada em Direito pela UEL, a Universidade Estadual de Londrina, concluiu 4 pós-graduações e um mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia. Junto com seu amigo, companheiro e sócio, lidera a Balcone Moretti Advocacia da Inovação, unindo direito e arte, com inovação, sensibilidade e precisão jurídica. Mariana Moretti é capa da nossa revista digital, um espaço de destaque para negócios e carreiras que fazem a diferença na sociedade. Esse ano celebramos 15 anos do Mulheraço e para registrar esse marco tão importante na nossa jornada empreendedora, doutora Mariana, advogada responsável pelo registro de marca do Mulheraço e está na nossa Vitrine Mulheraço especial 15 anos. Mari, doutora Mariana, te chamo de várias formas, mas a maioria das vezes Mari, né? Carinhosamente Mari. Minha querida, muito obrigada por estar aqui. É uma honra compartilhar a sua história, né? Nós estamos juntas, eu acho que desde 2017, 18, alguma coisa assim. Aninhos aí. Já tem alguns anos, né? Você é muito dedicada, é uma referência no que você faz, é uma inspiração para mim e para quem já te conhece. E para aqueles que não te conhecem ainda, com certeza vão ouvir um pouquinho da sua jornada, um pouquinho da sua história e você vai se tornar uma referência também para essas pessoas. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada a você. Eu que agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho aqui. Fiquei até emocionada agora com o que você falou, olhando assim nos meus olhos. Realmente, né, uma trajetória aí que a gente vem traçando juntas e a gente acaba também desenvolvendo um vínculo de amizade, que isso é muito importante para mim. Então, para além de tudo, né, das questões profissionais, eu estou muito feliz de estar aqui ao seu lado, na trajetória do Mulheraço, né? Que também é maravilhosa. Então, muito obrigada pelo convite e oportunidade. Ai, que bom, Mari. Você carrega a crença de que o conhecimento e a cultura têm o poder de transformar vidas e negócios, né? Sim. Como foi esse processo de encontrar na propriedade intelectual um campo onde você poderia unir essas duas vocações? Esse rigor jurídico e a sensibilidade criativa? Bom, vamos lá. É uma história um pouquinho extensa, mas eu vou tentar resumir um pouco, né? Desde muito cedo, de muito criança, eu sempre me identifiquei com o mundo artístico. Eu dancei durante muitos anos, fazia balé, jazz, fiz teatro e sempre entendi que aquilo ali seria algo que eu queria desenvolver profissionalmente. Mas, assim, era uma fase, era uma época que você estar nesses ambientes não era tão incentivado, assim, especialmente por questões financeiras, enfim. Então, eu me vi num dilema, assim, né? Para onde eu vou, né? Se eu não vou ser artista, se eu não vou ser artista, para onde eu vou? E aí, o direito apareceu na minha vida, não era algo necessariamente que eu sonhava, que eu pensava, mas apareceu na minha vida, especialmente para aquela velha história, né? Eu gosto de ler, então eu vou pro direito. Eu fui meio por conta disso. A gente sabe hoje que não é só isso, né? Mas realmente é um ambiente que a gente desenvolve muito a leitura, é um ambiente que eu comecei a gostar. E aí, quando eu finalizei a minha faculdade, eu ainda estava um pouco perdida, no sentido de, poxa, eu gosto do que eu faço, mas ainda não amo o que eu faço, porque eu tinha essa veia artística, sabe? Eu tinha essa vontade de trabalhar nesse ambiente criativo. E aí foi quando eu conheci a propriedade intelectual, que é uma área do direito que desenvolve, né, essas questões relacionadas à criatividade, à inovação, que protege esse ambiente. Então, eu me vi uma oportunidade, né, de aliar
as questões técnicas, as questões jurídicas, com essa parte criativa. E, de fato, hoje eu trabalho com economia criativa, né? Trabalho com inovadores, com inovação. Então, eu sou muito, muito feliz de ter conseguido unir essas duas paixões, né? Então, foi esse o caminho que eu tracei até aqui. E realmente, né? Eu, como cliente, posso garantir, é uma união. Né? Você tem toda essa veia artística e várias vezes eu já quis inventar alguma coisa diferente, né? Dentro do Mulheraço. E uma das primeiras pessoas que eu liguei foi para você. E o que você acha desse nome ou desse nome? O que vai se encaixar melhor ou não? Né? E você realmente conseguiu fazer essa união, né? E adoro. Que bom isso, né? Hoje o escritório Balcone Moretti Advocacia da Inovação é um parceiro estratégico de quem acredita nos sonhos, nas ideias, né? E vocês trazem esse alinhamento para quem tem todas as ideias, mas de uma forma bem estratégica, bem direcionada, né? Quais são os serviços que vocês atuam hoje? Legal você ter falado isso antes de eu entrar nos serviços, mas é legal você ter falado isso porque eu acho que todo criativo e todo inovador, ele acaba se perdendo um pouco ali dentro das ideias dele, né? E a gente está ali justamente para direcionar. E uma das coisas que eu mais amo é olhar para o meu cliente ou um possível cliente e ver o olhinho dele brilhando, assim, sabe? Com uma nova invenção, com uma nova criação e poder justamente falar assim, ó, continua fazendo isso que você está fazendo e deixa a parte chata para mim, sabe? Eu consigo estruturar o que você precisa para te assegurar, né? Para que você consiga desenvolver o seu negócio sem ter preocupações, sem se deparar com situações prejudiciais no futuro. Então, o que a gente faz? Essencialmente, né? A gente trabalha ali no escritório com a parte de registráveis dentro da propriedade intelectual, que é a parte de marcas, patentes, desenhos industriais, direito autoral, né? Que é uma parte bem destacada na economia criativa. E a gente também trabalha fazendo assessoramento jurídico, né? Então, a parte de contratos, o relacionamento entre empreendedores, entre sócios, enfim. Então, a gente faz essa não só o contrato em si, né? Mas a criação estratégica ali do negócio. Então, a gente olha para aquela situação, qual é a situação que você está hoje, né? O que vocês estão desenvolvendo ali. Então, a gente identifica tudo que precisa ser protegido, faz os documentos legais para que aquele negócio continue sendo desenvolvido de forma segura e está ali também para dar conselhos jurídicos, né, para os nossos clientes. Então, acho que a essência, assim, do que a gente faz é isso. E óbvio que tem umas coisas que vão rondando, né? Tudo isso e que vão aparecendo, porque fazem parte, assim, desse trabalho também. Mas, essencialmente, é isso que a gente faz dentro do escritório. Bom, e a gente trabalha com contencioso também, que é a parte que realmente a gente vai para o judiciário, né? Então, são os processos judiciais. Mas é o que a gente mais evita, né, para os nossos clientes. Então, a nossa intenção é que eles não precisem chegar até esse momento. Mas a gente também trabalha com contencioso de propriedade intelectual. Eu, como cliente, posso garantir isso, né? A gente já teve uma situação assim, né, Mari, em que o nome do Mulheraço foi utilizado num outro estado nessa conversa toda eu tentei resolver, tentei conversar, pedir para eles trocarem o nome e não teve jeito, né? E você foi lá magistralmente... conversou, resolveu. Por isso que é muito importante que a gente tenha um advogado para resolver todas as nossas situações, porque realmente é cada um na sua área, né? Então, foi um caso muito específico, né? Que eles me chamaram para palestrar e quando eu vi o nome do evento, o nome era Mulheraço. Então, a gente precisa ter esses cuidados, porque quando a gente tem a ideia, quando a gente sonha com um projeto, né, com uma empresa, sonha em empreender, a gente não imagina que outras pessoas vão utilizar o nome, né? A gente não se preocupa com isso, né? Ou só eu que não me preocupo mesmo? É a grande maioria. A grande maioria. A grande maioria. Então, as pessoas se preocupam depois que já acontece alguma coisa, né? Então, elas querem remediar e não prevenir. Clássico, né? Acho que o brasileiro tem muito essa cultura, né?
Então faz toda a diferença. E faz. Faz mesmo. E você ocupa hoje, né, com orgulho, a presidência da comissão da OAB dedicada ao direito de entretenimento e direito autoral. Exatamente. E também escreveu o livro Segredo Empresarial, Proteção e Estratégia Competitiva, que, para quem não leu ainda, eu super recomendo, fácil leitura, e abre assim, a nossa mente, a mente do empreendedor, para vários itens que a gente não estava pensando, mas que tem uma linguagem muito clara. Eu peguei o livro, acho que na quinta-feira, no final de semana inteiro, detonei, li inteiro e super recomendo. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que funciona essa comissão da OAB e também como foi esse processo da escrita desse livro, que eu adoro. Muito obrigada, Adri. Adorei esse feedback. Bom, vamos falar sobre a comissão primeiro, né? A Comissão de Direito do Entretenimento e Autoral da OAB de Londrina, a subseção de Londrina, no Paraná, é uma comissão formada por advogados que atuam ou que possuem interesse nessa área, né, para a gente ter ali um desenvolvimento regional, um desenvolvimento local dessa área no quesito jurídico. Então, a gente traz discussões pertinentes, assim, relacionadas às atualidades, o que está acontecendo, como a gente pode enfrentar isso juridicamente. A gente traz profissionais dessa área para conversar sobre temas atuais, sobre temas desafiadores. A gente promove eventos e a gente apoia também, né, a depender do caso, eventos relacionados a essa área, né? Inclusive, recentemente, a gente foi aprovado num projeto que chama ProEx. É um projeto de extensão, né? Então, a gente submeteu uma proposta. A gente vai lançar um livro dentro desse escopo, né, do direito de entretenimento e autoral, especificamente para os desafios da internet. Acredito que aconteça isso no ano que vem. Vamos trazer também um evento para cá relacionado a essa temática. Então, a comissão ela é direcionada para isso, né? E eu estou hoje, né, como presidente da comissão. Tenho muito orgulho, né, de estar ali ao lado de advogados também maravilhosos que me auxiliam nessa jornada. E com relação ao livro, bom, eu fiz um mestrado, né? É um mestrado que eu fiz na UEM, na Universidade Estadual de Maringá, mas é um programa nacional chamado Profinit, é um programa de transferência de tecnologia para inovação, e é um mestrado profissional. No mestrado profissional, a gente tem questões técnicas ali também, acadêmicas, é igual um mestrado acadêmico, mas a gente também desenvolve a prática daquilo. Então, a gente tem esse olhar mais voltado para o profissional mesmo, né? Então, assim, um dos meus objetivos ali dentro do mestrado sempre foi trazer alguma coisa que eu pudesse levar para a minha prática. E eu queria conversar com o meu cliente ou com o meu possível cliente e não com advogados. Então, fiquei muito feliz. E conseguiu. Fiquei muito feliz quando você falou sobre a linguagem, porque um dos meus maiores medos, até mesmo porque eu tenho esse treino, né, de escrever como uma advogada. Então, meu maior desafio foi justamente escrever de uma forma que ficasse acessível para todo mundo e não necessariamente só para advogados. Porque eu queria que esse livro atingisse outras pessoas. Então, eu quero que um empreendedor pegue esse livro para ler e entenda ele e veja que faz sentido para o negócio dele. Então, esse livro, ele é fruto do meu mestrado, né? O meu mestrado, eu finalizei ele com uma tese sobre segredo empresarial. E também entreguei um manual, que é o produto que a gente precisa entregar ali no mestrado profissional. Aí, fruto dessa tese, aliada com o manual que eu desenvolvi, que é de cunho mais prático, surgiu esse livro, que é o Segredo Empresarial, Proteção e Criação Estratégica, né, para as empresas. E o processo de escrita desse livro foi assim, desafiador, eu diria, porque foi num momento de finalização de mestrado que já tinha sido prorrogado por conta da pandemia, então já existia um atraso ali. Então eu estava finalizando ali até a qualificação, ia ter que apresentar, mas já comecei a escrever o livro
E depois eu tava grávida, né? Eu engravidei do meu primeiro filho. Então foi bem desafiador mesmo, porque eu finalizei o livro com ele ainda recém-nascido. Então foi interessante, assim, essa conquista. Né? Então eu ter conquistado isso para mim foi maravilhoso, porque... Poxa, né? Eu num momento ali que eu achei que eu não fosse conseguir, eu fui lá Dois filhos, né? O livro e o Teodoro. Exatamente. Né? Nasceram, assim, juntinhos. Eu quero registrar aqui que o Teodoro é o nosso mascote maravilhoso e uma das primeiras saídas dele foi para ir no Mulheraço na Expo Londrina. Foi mesmo. Acho que tem até imagem dele, né? Foto dele. Registradíssimo, né? Eu amamentava ele ainda, eu lembro que eu fiquei assistindo e amamentando ele. Então, e agora vem mais um baby. Agora eu tenho mais um aqui dentro da barriga. Que bênção, né, Mari? Amém. É uma família que você e o Lucas estão construindo e, ao mesmo tempo, empreendendo, né? E desenvolvendo, ajudando empreendedores a desenvolver os seus sonhos, seus projetos com muita responsabilidade, com muita dedicação, com muito profissionalismo. Então, parabéns para vocês, né? Obrigada. Eu sou muito fã desse casal, gostoso. gente, eu adoro eles. Hoje nós estamos conhecendo um pouco mais dessa história, né, da Mariana Moretti, que é um mulheraço. Né? Além desse bate-papo, você pode acessar a nossa revista digital e conhecer mais detalhes, tanto da história dela, mas também de outros negócios, de outras carreiras e organizações que fazem a diferença onde estão inseridos. Acessem nosso site www.mulheraco.com.br ou as nossas redes sociais @mulheracobrasil. Mariana, você construiu uma carreira que honra suas paixões, os seus valores, o seu compromisso com a transformação. Você já comentou também com muito carinho sobre a sua professora Vera, né, que foi uma grande incentivadora na sua infância. Você quer ser uma professora Vera também? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. É uma pessoa que fez a diferença na minha vida. Inclusive... Recentemente, posso até me emocionar agora, mas recentemente eu estive na minha cidade natal, né, que é da onde ela é, e nós nos encontramos num evento não tão agradável, mas foi assim, muito inspirador, novamente, sabe, encontrar ela. E falamos sobre o nosso livro, a minha mãe comentou com ela até que eu tinha feito uma dedicatória para ela, assim. E eu acho que pessoas como a professora Vera podem mudar a vida de outras pessoas. Ela mudou a minha. Eu não tenho dúvida disso. Ela mostrou que eu podia ser alguma coisa. Eu tinha muita dificuldade na escola em determinado momento. Eu não conseguia me adaptar, enfim. E ela viu em mim essa veia artística. E ela falou assim, não, Mariana, você... é muito boa, você precisa desenvolver isso para você desenvolver outras habilidades também. E aí ela implantou dentro da escola teatro, dança, ela olhou para mim de uma outra forma e a partir do momento que eu comecei a desenvolver isso, eu comecei a ir muito bem nas outras matérias também. Então, assim, realmente foi uma pessoa que olhou para um ser humano, identificou algumas necessidades... E fez com que eu me desenvolvesse. Então, eu e minha mãe, inclusive, a gente sempre agradece muito ela. E todas as vezes que eu penso em educação, que eu penso em conhecimento, que eu penso em conversar com uma pessoa, guiar uma pessoa, eu sempre quero ser como ela. Que incrível, né? Ela foi maravilhosa. É um exemplo, realmente. E no Mulheraço, você que acompanha já há bastante tempo, eu falo sempre isso, né? Como nós precisamos ter pessoas ao nosso lado que a gente pode contar. E que conseguem enxergar realmente quem nós somos. Exato. Porque a gente vive num mundo com muita tecnologia, muita internet, muitas redes sociais, e muitas vezes a gente está fazendo um papel.
Né? Porque eu preciso fazer fotos para uma revista, para uma publicidade, eu preciso fazer um vídeo, eu preciso fazer coisas e preciso mostrar ali, ter uma postura, um posicionamento que condiz com o que realmente eu estou vendendo, o que eu ofereço. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma fragilidade, nós temos as dificuldades, os desafios do dia a dia, que se a gente não tiver pessoas em volta da gente que conseguem enxergar exatamente isso, a gente não consegue avançar, né? Ou pode até conseguir, mas vai ser muito mais difícil. Então, por isso que eu sempre falo no Mulheraço, né? Como é que nós conseguimos uma ajudar a outra, uma apoiar a outra, mesmo que sejam de profissões, nas mesmas profissões, ou que sejam profissões diferentes, mas não lidar com uma concorrência entre mulheres. Então, nós precisamos eliminar essa concorrência de mulheres, mas porque cada uma tem o seu espaço. Eu não vou ocupar, mesmo que eu fosse uma advogada, especialista em propriedade intelectual, eu não vou ocupar o seu espaço, porque esse espaço é seu. O que muitas vezes eu vejo é que as mulheres, elas deixam de ocupar o espaço delas. Porque elas não estão bem, falta uma série ou crenças limitantes, ou autoestima que está detonada, um monte de problema. Então, eu não estou ocupando o seu espaço. Não tem como eu ocupar um espaço que não é meu. Agora, muitas vezes, eu posso deixar de ocupar o meu próprio espaço. Então, eu falo isso para as mulheres porque a gente precisa ter essa consciência. Né? E quando você contou essa história da professora Vera, eu falei, olha, até eu quero conhecer a professora Vera, que é uma pessoa incrível, mas eu sei que ela já deixou em você essa marca, né? E por isso que eu perguntei, né? Você quer ser uma professora Vera? Porque a gente precisa de mais professoras Veras, olhando realmente para outra pessoa com humanidade, olhando para o outro ser mesmo, né? Com todas as dificuldades e desafios que ele tem. Com certeza. Tem uma coisa que eu sempre falo no escritório para a minha equipe, é que a gente precisa estar num ambiente que a gente se permite também ter fragilidades. Né? E para a gente estar num ambiente que permite que a gente tenha fragilidades, a gente precisa estar ao lado de pessoas que sejam assim, né? Que estejam abertas, né? E talvez até preparadas para olhar para aquela situação, olhar para as dificuldades de uma determinada pessoa e não criticar aquilo, né? E auxiliar ela a se desenvolver. Então, assim, eu sempre procuro criar esses ambientes em todos os lugares que eu passo. Inclusive lá com a equipe do escritório. Eu acho que a gente sempre tenta ser muito forte, e é aquilo que você falou, e mostrar aparências, porque o mundo é assim hoje em dia. E não acho que a gente não precise fazer isso, porque em determinados momentos a gente precisa, realmente. Sim. Mas eu acho que você precisa ter espaços com pessoas em que você tenha essa permissão, sabe? De pedir ajuda, de olhar para uma situação e falar assim, nossa, eu passei por isso também, né? E eu saí disso de determinada forma, né? Então, eu acho maravilhoso esse espaço do Mulheraço também nesse sentido. Também. Também, é verdade. Ô Mari, dentro do empreendedorismo, eu percebo, assim, nesses 15 anos de Mulheraço, várias mulheres que a gente já impactou e já passaram pelo Mulheraço, mas eu percebo que muitas dessas mulheres têm uma ilusão no empreender. Né? E quando ela vem para um programa do Mulheraço, uma mentoria com a Adriana, tem um choque um pouco, né? Porque a Adriana é muito focada em gestão, né? No passo a passo de tudo aquilo que precisa ser feito para que um negócio seja sustentável, tenha realmente consistência e coerência com aquilo que é falado, aquilo que é mostrado e que é entregue realmente para o cliente. E nesse período, vendo essas mulheres assim na ilusão de que
eu vou abrir um negócio e vou colocar ali, não preciso fazer mais nada. Né? Aí quando elas chegam e a gente começa a fazer as trocas, quando vem para uma consultoria com a advogada e mostra a parte jurídica, tudo aquilo que precisa ser feito. Então, todas essas etapas que tem no empreender de uma maneira muito sustentável para que realmente o negócio cresça, a gente percebe muitas mulheres abandonam, né? Sim. Não aguentam, largam, não querem mais, se frustram muito. E você percebe isso também quando você faz esse trabalho ali, mostrando toda a parte jurídica, que também não é tão simples de se fazer? Muito, muito. Empreender não é fácil, nem um pouco fácil. E quando a gente fala isso, é real mesmo. A gente não pode romantizar o empreendedorismo. Eu gosto muito dessa palavra, porque a gente tende a romantizar muitas coisas, né? E o empreendedorismo também. E não é assim. Então, a gente precisa entender que, a partir do momento que você abre um negócio, que você começa um negócio, são muitas responsabilidades envolvidas, são muitos setores que precisam estar alinhados, ainda que todos os setores estejam concentrados em você, né? Mas é comercial, é marketing, é financeiro, é administrativo e é a parte técnica, é aquilo que você sabe fazer, né? E você precisa entender um pouquinho de tudo isso, principalmente no começo, quando a gente está falando de um início de empreendedorismo, né? E questões jurídicas, elas estão ali desde esse começo, né? Desde essa semente plantada. E aí, quando você começa a mostrar todos os problemas que podem acontecer. Porque eu nada mais faço do que antecipar problemas para mitigar o risco, né? Então, eu falo assim, isso aqui pode dar esse problema, pode dar esse problema, pode dar esse. Então, o que a gente precisa fazer agora para que esses problemas não aconteçam? E para que, se eles acontecerem, a gente tenha um caminho para tomar, a gente saiba para onde ir, né? E a gente mitigue o máximo que a gente puder esses riscos. Então, quando eu começo a mostrar isso, muitas pessoas ou ignoram, né? E vai ter uma consequência lá na frente. E vai ter uma consequência, e depois acontece mesmo, e aí volta. Né? Aquilo que eu falei para você de remediar e não te prevenir. Né? Mas muitas pessoas ignoram. Algumas pessoas desistem, assim, né? Acham muito, muito complicado, enfim, mas isso acontece bastante. E uma parcela, e eu acredito que a gente esteja nesse... A gente está num ambiente mais trazendo essa cultura, né? Tentando mudar essa cultura, enfim. Então, a gente consegue reverter uma parcela aí de pessoas que falam, não, então vamos fazer certinho desde o começo, sabe? Mas uma coisa que eu vejo no empreendedorismo é que você tá com uma ideia, por exemplo, né? Você tá com uma oportunidade e você vai fazendo. Você não quer perder aquilo ali, né? Então, a parte jurídica vai ficando um pouquinho de lado. E aí, depois, na hora que você vai na parte jurídica, talvez, né? Não dê tudo certo. Tem que ter consciência. Tem que. Né? É importante ter consciência, porque mesmo que você deixa a parte jurídica ou qualquer outra área de lado um pouquinho, em algum momento você vai ter que voltar. Exato. E reestruturar aquilo, organizar. Porque senão não tem como a gente crescer ou ter uma empresa. Desorganização. Né? A gente... vou dar um exemplo aqui da doutora Marli Fagundes, que já esteve aqui com a gente, participa junto. Né? A empresa dela tem 45 anos. Sim, eu trabalhei lá, inclusive. Olha só. Então, se você quer ser, né, ou quer olhar para um escritório de 45 anos e tê-lo como exemplo, você precisa entender que você vai ter que fazer a gestão inteligente do seu negócio, você vai ter que estruturar em todas as áreas para que realmente você alcance esses 45 anos, senão em algum momento vai acabar, vai parar, e acaba, né? E não vai se manter. E a gente percebe muito isso, e quando eu vou retomar, porque eu falei disso, porque eu queria voltar ali na professora. Tá. Né? A professora Vera. Porque se a gente tem toda uma estrutura dessa, mas nós temos professoras veras no nosso caminho, a gente entende que você pode ser quem você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas desde que você tenha
consciência de todas as etapas. Exato. Né? É importante ter essa rede de apoio, como você falou, né? O Mulheraço muitas vezes serve. Na pandemia a gente viveu muito isso, né, Mari? Durante a pandemia a gente viveu várias coisas juntas, então foi um momento muito intenso. Foi muito intenso ali no Mulheraço, mas fora a pandemia a gente tem esses encontros para essas trocas, mas nós temos várias professoras veras na nossa auxílio, vida, né? para mostrar para a gente, né? Olha, isso aqui você não está fazendo, não está legal. Precisa organizar, precisa estruturar. Isso aqui que você está fazendo está muito legal. Vamos, né? E traz esse apoio. Porque no meio. Vamos mostrar para as outras, né? No caminho a gente vai ter, né? Aquelas pessoas que puxam o tapete e aquelas que te levantam. E isso é o empreender, é o dia a dia da vida, né? E é constante, né? Não é assim, estruturei agora, eu não vou precisar estruturar nunca mais. É constante. Então, assim, lá no escritório mesmo, na medida que o escritório vai crescendo, a gente identifica necessidades. E, às vezes, as necessidades a gente não consegue. A gente não tem capacidade nem técnica para fazer aquilo, entendeu? Então, a gente participa de mentorias, a gente participa de cursos, do Mulheraço, enfim, para que a gente consiga fazer essa estruturação, né? E é constante. Então, assim, o problema que eu tinha 3 anos atrás não é o problema que eu tenho hoje. E não vai ser o problema que eu vou ter daqui 3 anos. E aí, aquilo que você falou, ter consciência, né? Ter consciência que você precisa se dedicar para aquilo de alguma forma. Então, ter esses espaços, né? Ter essas orientações, enfim, eu acho que são fundamentais. Mas você precisa, né? Então, se você quer ter um escritório de 45 anos, porque desde que eu me formei, eu já vi escritórios enormes acabarem. Tristemente, assim. Mas vi acabarem, até mesmo porque a gente tem outras mudanças na sociedade, né? A forma de se relacionar, as tecnologias. Então, a gente precisa se atualizar também, né? Então, se você ficar achando que o jeito que você faz hoje vai ser infinito, né, que você nunca vai precisar mudar, também não vai dar certo. São muitas mudanças, né? Você fez o mestrado agora em transformação... Transferência de tecnologia. Transferência de propriedade tecnologia. intelectual e transferência de tecnologia. E aí, se a gente falar, né? O quanto a tecnologia impactou a nossa vida. A gente já utilizava, eu estava fazendo uma análise de vários projetos que eu já desenvolvi ao longo desses anos, e eu fui olhar assim com muito cuidado para cada um deles, e eu descobri que eu já usava tecnologia muito em cada um desses projetos. Não tenho nenhum projeto que a gente não utilizou tecnologia. Só que o pós-pandemia foi onde nós entendemos, opa, tecnologia está aqui, existe tecnologia, não é? A gente já tinha no WhatsApp, por exemplo, a chamada de vídeo. Você usava antes da pandemia? Eu não usava, né? Então, várias coisas que a gente já tinha disponível, a gente não dava essa devida atenção. E não utilizava de todas as formas que você podia utilizar. Às vezes era um uso mais pessoal, assim, não tão profissional, né? E nem se ligava o quanto a tecnologia já estava ali presente no nosso dia a dia. Sim. E aí, com vinda, né, a popularização do ChatGPT, então, nossa, agora a inteligência artificial existe. Da mesma forma que ela já existia há muito tempo atrás, agora ela existe. E aí, vendo todo esse cenário, eu também fui lá me envolver na tecnologia, entender mais e querer. E aí a gente pensou na IANA, e você também acompanhou todas as fases da IANA. Nós estamos agora, todo final de ano eu trago uma surpresa, né? Invento alguma coisa nova e tudo. Então a gente tem agora... surpresa de Natal. Surpresa de Natal. E final agora de 2025, a IANA evoluiu e nós vamos lançar uma escola de negócios junto com uma IA confinada. E o que a gente entendeu nisso, Mari? Muitas dessas pessoas, dos empreendedores, estão com medo ainda da IA. Estão com medo da tecnologia. E não tem como viver mais sem isso. Não. Então, o que eu vi nesse ano de 2025, que a gente lançou a IANA, deixou disponibilizado para as pessoas usarem. Muitas empreendedoras vinham para mim e falavam, mas
com medo de usar, eu tenho medo de fazer coisas erradas, eu tenho medo de arriscar. Eu falo, mas está lá, liberado, utiliza. Não, a gente pode fazer um curso? Então, como as pessoas ainda têm medo? Outras pessoas vinham com, eu não quero nem mexer com isso, porque isso vai tirar emprego. Então, ainda assim, a gente vê, né, uma barreira com a tecnologia. E você falou algo que é muito importante. O problema que eu tinha 3 anos atrás é diferente do que eu tenho hoje. E é diferente do que eu vou ter em 2026. É muito diferente. E essa mudança, ela está sendo muito rápida. Muito. E as pessoas parece que não estão conseguindo assimilar tudo isso. Então, o que a gente fez nesse ano, né? A Iana já evoluiu. E agora, esse final de ano, nós lançamos a nossa escola de negócios, onde nós temos vários cursos focados no empreendedorismo, para que realmente, cursos práticos com ferramentas de gestão ligadas à inteligência artificial, para que os empreendedores olhem para isso e falem, eu preciso colocar isso no meu negócio de forma prática, para realmente mudar o jogo, mudar o cenário, porque senão elas vão ficar para trás, né? A transformação está sendo muito rápida, né? Você tem visto isso também, Mari? Nossa, eu acho que a inteligência artificial é a tecnologia do momento, né? Mas a gente já teve diversas tecnologias disruptivas que trouxeram esse medo também, né? Eu acho que tudo que é novo traz esse impacto e um medo também. O medo da mudança, do que isso vai impactar no futuro, quais vão ser os reflexos, né, dessas mudanças. Mas a mudança está aí, a gente precisa surfar na onda, entendeu? Senão você vai ser engolida por ela. Então, assim, eu vejo muito as pessoas já utilizando inteligência artificial, mas eu vejo também um receio muito grande. Por exemplo, na minha classe profissional, né, na advocacia, eu ainda vejo uma resistência muito grande no uso, e às vezes até um uso errado, assim, sabe? As pessoas daí vão usar, mas elas não se preparam para usar, né? E aí acabam usando de forma não tão eficiente. Porque eu acho que a gente precisa trazer a tecnologia para o nosso dia a dia para dar mais eficiência, para que você possa fazer aquilo que você é realmente bom, que a inteligência artificial não faz ainda, entendeu? Então, a inteligência artificial ela não vai criar um bom contrato se eu não souber direcionar ela, se eu não entender de contrato, entendeu? Então, assim, aqui, né, a título exemplificativo. Tecnologia e o humano juntos. E o humano juntos, entendeu? Tá, vamos pensar aí que ela se desenvolve muito rápido e daqui a um tempo ela pode substituir algumas características, assim? Pode. A gente já está vendo isso. Ou pode substituir aquelas pessoas que não têm repertório. Isso, exatamente. Não tem leitura, que não, né? Exatamente. Aí sim, pode ser substituído. Exatamente. Pessoas que não saibam utilizar a tecnologia a seu favor. É diferente você ir lá conversar com a inteligência artificial sobre propriedade intelectual e eu conversar com ela sobre propriedade intelectual. Entendeu? Porque, assim, você vai ter muitas informações, você vai receber muita coisa boa, você vai ter vários caminhos, principalmente os básicos, assim, sabe? Eu acho super legal você ter esse acesso à informação super rápida. Mas você não vai conversar com ela da mesma forma que eu converso, de forma mais complexa, entendeu? Porque eu tenho esse repertório dentro da propriedade intelectual. Então, eu acho que a gente precisa considerar isso, né? Não tem como fugir. Não fuja da tecnologia. Né? Aprenda a usar ela a seu favor. Né? E aprenda a usar ela de uma forma que você ganhe qualidade de vida. Eu converso muito com o Lucas sobre isso, né? O Lucas, ele tá até escrevendo um texto que tá maravilhoso sobre isso. Que a gente precisa usar a tecnologia, mas lembrar de usar ela a nosso favor. E não nos colocarmos à disposição da tecnologia. Entendeu? Que é isso que acontece muito. Né? É esse o pensamento também, que quando eu falei, nós precisamos fazer algo com a Iana para trazer essa clareza, essa consciência e ajudar os empreendedores de uma forma que, como eu vou colocar gestão no meu negócio, utilizando as tecnologias, mas de maneira prática, para que eu tenha mais qualidade de vida, para que eu tenha mais tempo para falar diretamente, estar com as pessoas, que sejam os colaboradores, os clientes, mas que eu consiga colocá-la para trabalhar para mim. Exatamente. E tem que colocar.
Eu uso inteligência artificial, na verdade, todo mundo usa lá no escritório. E eu uso por exemplo, para agilizar, por exemplo, eu preciso ler muita coisa. Eu posso me auxiliar dessa ferramenta para ter uma leitura mais rápida, né? Conseguir uns resumos mais rápidos, conseguir atender meu cliente mais rápido. Mas sou eu que estou criando a estratégia ali por trás. Sim. Né? A tecnologia não substitui o humano. Não substitui. A não ser que ele não tenha repertório. Exatamente, né? Exatamente. Você falou do Lucas e vocês desde 2016... né, estão juntos no escritório e como sócios, parceiros, né, um amigo, uma pessoa que eu vejo que vocês têm muita sintonia, pai do Teodoro e agora também, né, mais um baby. Como que vocês conciliam essa vida pessoal e profissional de vocês? Não é fácil, entre tapas e beijos. Entre tapas e beijos. Então é normal, isso acontece, não é? Não temos nenhuma... que é tudo tão lindo. Não tem nada de lindo. Tem nada de lindo. Assim, o Lucas é uma pessoa que... Ele é realmente meu companheiro de vida. A gente pensa bastante, a gente pensa igual, a gente tem projetos de vida igual, a gente construiu... juntos, né? Tudo que a gente tem hoje. E juntos, literalmente, assim, 50%, 50%, né? Eu admiro muito ele me admira muito, eu apoio ele em todos os projetos, ele me apoia em absolutamente tudo que eu quero fazer, até nos projetos mais loucos que eu quero fazer, ele tá ali do meu lado, sabe? Então, eu acho que isso é maravilhoso, mas assim... né, em todos esses projetos, em tudo isso que a gente tem também, né, os contratempos. E conciliar a vida profissional com a vida pessoal é um outro desafio. Né? E é um desafio que a gente precisa trabalhar constantemente. Então, aí entra um outro trabalho, né? Inclusive o trabalho de terapia, enfim. Porque é muito difícil separar as coisas. É muito difícil a gente chegar em casa, desligar um botãozinho e parar de falar sobre o escritório. É muito difícil, praticamente a gente não consegue fazer isso, né? Mas a gente tenta, né? A gente tenta principalmente agora com o filho. Então, assim, existem muitos desafios. Mas, assim, desde que você esteja alinhado, eu acho que, assim, a questão é alinhamento, né? Eu acho que alinhamento de propósitos e eu acho que respeito e... Muito diálogo, Muito né? diálogo e consideração, assim, com a outra pessoa, né? Aquela velha história, você ouvir o que ela quer, né? Você falar o que você quer também e aí tentar alinhar ali os projetos, né? Mas não é fácil, não. Um exemplo, né? Eu adoro casal, né? Já falei isso. Mariana é advogada, mãe, empreendedora, defensora da cultura e apaixonada por conhecimento. Alguém que acredita e prova que é possível ser firme e sensível, técnica e humana, estratégica e criativa. Tudo ao mesmo tempo. Isso representa exatamente o que defendemos no Mulheraço, a importância de equilibrar talentos, responsabilidades e sonhos. Muito obrigada por estar aqui, por compartilhar a sua experiência na Vitrine Mulheraço, compartilhar a sua jornada. E para encerrar, o que é ser um mulheraço? É ser persistente, é ser empática, e, acima de tudo, acreditar em você e nos seus sonhos. Acho que isso é ser um mulheraço. Que linda! Hoje conhecemos a história inspiradora de Mariana Moretti, uma mulher que mostra que a competência e a delicadeza podem caminhar juntas e transformar vidas. Mariana é advogada, especialista em propriedade intelectual, está à frente da Balcone Moretti Advocacia de Inovação. Além da advocacia consultiva e estratégica, atua como palestrante, autora e desde 2025 ocupa com orgulho a presidência da comissão da OAB dedicada ao direito do entretenimento e direito autoral. É autora do livro Segredo Empresarial, Proteção e Estratégia Competitiva, que foi desenvolvido com a sua tese de mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar sua jornada aqui conosco. Para você que nos acompanha, acesse a nossa revista digital e confira mais histórias de mulheres que transformam conexões de negócios e ações em resultados e fazem a diferença onde atuam.
acesse o nosso site mulheraco.com.br ou as nossas redes sociais @mulheracobrasil. Até o próximo episódio da Vitrine Mulheraço.